Nesse momento, nessa fase do ano, o Corpo de Bombeiros e outras instituições, como Defesa Civil, por exemplo, começam a trabalhar, formatar os planos de combate a incêndios em áreas de vegetação, principalmente. A alta temperatura, junto com a baixa umidade, se transformam em situação propícia para esse tipo de ocorrência. Eu estou recebendo aqui no estúdio o Coronel Veloso, que é do Corpo de Bombeiros, e vai conversar conosco sobre esse assunto. Coronel, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos. Bom, nós preparamos aqui um mapa do Piauí para mostrar para você que está nos acompanhando qual é a ocorrência, como é que fica o estado nos momentos mais críticos. No primeiro mapa que nós vamos ver, é um mapa de outubro de 2021, que é o período mais crítico do ano, com vários pontos. Vamos botar em tela cheia para que as pessoas tenham uma ideia. Cada ponto vermelho desse que aparece no mapa, você está vendo, olha, no mapa do Maranhão, no mapa do Ceará e no Piauí, cada ponto vermelho são pontos de queimada no mês de outubro de 2021. Só para você comparar com o período normal, no último levantamento que foi feito em abril, por exemplo, olha a quantidade de pontos vermelhos, quase nenhum, a não ser alguns ali na região do Cerrado piauiense. Coronel Veloso, quais são as áreas do estado do Piauí, olhando para o mapa, que representam maior perigo, maior risco e que dependem de uma atenção maior do Corpo de Bombeiros? Na verdade, Joelson, todo o estado é crítico. A verdade é que nós temos essa condição. O incêndio ele é muito democrático, ele provoca danos a todos nós, inicialmente, na melhor das hipóteses, a nossa qualidade de vida. Nós visualizamos regiões em função justamente, a nossa queimada está muito ligada à questão da nossa prática agrícola. Muito mais do que o tempo, por exemplo? É associado, vamos assim considerar, porque eu também não posso, a gente tem que ter um certo cuidado para não criminalizar o agricultor, o pequeno agricultor, que muitas vezes é até vítima, porque nós temos alguns fatores, nós temos essas condições climáticas, faz parte da nossa região, a gente tem que aprender a conviver com isso aí, a baixa umidade relativa do ar, temperaturas elevadas, a ventilação intensa. Então, às vezes, o cuidado, por exemplo, de uma queimada fora de hora, no horário onde a ventilação é intensa, pode ter um potencial de dano grande. Enfim, nós temos essa condição, mas nós temos outras práticas do tipo caçadores que utilizam a queimada para caçadas. Nós temos na região do Cerrado uma prática, inclusive, que é de caçador que sai de moto fazendo um cercado e aí ele deixa só uma passagem para os animais passarem, ele fica ali esperando e depois ele abandona. Aquela queimada fica no cerrado afora. Então ele queima uma área para forçar os animais... Ele faz uma linha de fogo para deixar só como se fosse um cercado de fogo e aquele fogo vai... E aí ele fica nessa saída justamente para abater os animais. É uma prática que a gente tem. Isso acontece principalmente aqui na região do Cerrado. No Cerrado, exatamente. Nós temos essa informação disso aí. Mas nós temos ainda extração de abelha, por exemplo, no caso, o pessoal que utiliza fogo para isso aí, o caçador fazendo queimadas, inclusive às vezes para o esterco animal, ele queima para servir como repelente, por exemplo. O pescador também chega a utilizar essas práticas. Enfim, nós temos ainda a prática e que são pessoas que utilizam esporadicamente esse lugar. Ele não tem o cuidado, o zelo, ele não tem a preocupação de preservar esse ambiente. Não é a área onde eles moram. Não necessariamente. Seria isso, né? Temporariamente. Nós temos também, claro, o pequeno agricultor que por vezes vai utilizar essa prática e ele perde o controle. E nós temos grandes agricultores também que terminam utilizando a queimada como prática. O que nós estamos implementando? Corpo de Bombeiros integrado com outros órgãos, Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Delegacia Ambiental, inclusive, a Polícia Militar Ambiental. Todos nós estamos trabalhando agora de forma integrada no sentido de fazer frente a um projeto mais ambicioso, maior, mais amplo, Guardiões do Bioma. Em que consiste esse projeto? Inicialmente, numa capacitação de brigadista dos municípios. Nós temos agricultores, eles são contratados pelo município, fazem um cadastro e deixam aquilo como se fosse um cadastro reserva. E desse cadastro, essas pessoas são capacitadas com procedimentos básicos de combate a incêndio que darão apoio ao Corpo de Bombeiros em caso de princípio de incêndio ou no início de incêndio. A polícia, em sendo detectado, e aí nós temos um monitoramento, inclusive via satélite, é uma ação proativa,
em que justamente no combate a incêndio e na fiscalização. Então, em sendo identificado um ponto crítico de queimada, o Corpo de Bombeiros vai com a equipe para fazer o combate, mas também vai a Polícia Ambiental para identificar, vai a delegacia para fazer logo uma perícia, enfim, a Secretaria do Meio Ambiente, inclusive, para notificar se houver infração, se for identificada, vai ser penalizada, e aí isso a gente ter a ideia de inibir, de reduzir ao mínimo possível esses danos causados pelos incêndios, basicamente incêndio de vegetação. Nesse mapa que foi o do último levantamento, de abril de 2022, a gente vê uma certa concentração na região do Cerrado, inclusive um pouco no Maranhão, mas aqui no Cerrado piauiense, dos focos de incêndio que foram registrados. O semiárido, que costuma ser mais quente e mais seco, não registra tanto. O que é de característica no Cerrado que tanto preocupa ou que tanto provoca esse tipo de acidente fora do BR-Obró? A vegetação, de uma maneira geral, e é uma área de expansão agrícola. Então, tem essa coincidência, porque o Cerrado está sendo transformado justamente num celeiro agrícola do nosso estado, e nessa condição, muitas vezes é utilizado não só pelos agricultores que utilizam, vamos dizer assim, os grandes agricultores, mas a própria população que está ocupando esse espaço, chegam a fazer essa prática das queimadas. No outro mapa, no mapa de abril de 2021, de outubro, perdão, outubro de 2021, a gente percebe como é uma situação geral, o estado do Piauí inteiro, independente das regiões, sim, região norte que você tem, né? Aí o senhor falou a respeito das brigadas, disse, ó, na região de Picos a gente tem muito, enfim, todo o estado do Piauí está pintado. Todo o estado, exatamente, ela é bem, vamos dizer assim, distribuída nesse sentido, porque é o período mais quente do ano. Infelizmente. Isso vai trazer um papel importante desses brigadistas, né? Exato. O senhor está percebendo a adesão das prefeituras nessa modalidade de combate a incêndio, que é a formação de bombeiros que não são necessariamente profissionais ou militares? Sim, esse projeto se iniciou o ano passado, tem inclusive um aporte do governo federal também, que estamos recebendo inclusive equipamentos, viaturas, tem um aporte também do governo do estado que está fazendo um investimento, inclusive com recursos próprios, no Corpo de Bombeiros, no sentido da gente ter essa... E os próprios municípios, que como a gente disse, eles são as principais vítimas, vamos dizer assim, desse processo. Uma queimada, ele prejudica toda aquela produção, principalmente do pequeno agricultor. Ele perdeu, por exemplo, que vive da agricultura de subsistência, da criação de subsistência, ele perde o pasto, ele prejudica as nascentes, que já são deficitárias, né? Nós estamos falando do semiárido, tem também, porque não o cerrado, e temos também a região norte do estado, que também tem os seus danos. Enfim, o fogo, como a gente disse, ele é muito eclético e ele causa danos a todos nós. Estamos falando da zona rural, mas nós temos também interessante que essa coisa não é uma coisa de pessoas que têm conhecimento, vamos assim dizer também, porque nós, parece que faz parte do nosso DNA, querer dar fim, fazer sumir. Destruir o lixo. Isso, tirar da então nossa aquele vista. resíduo que nós temos em casa, é uma prática que faz parte do nosso dia a dia e isso nos causa grandes problemas também na zona urbana. A zona urbana também, nós temos grandes incidências, ela não fica refletida nesse mapa aqui, mas ele causa uma grande demanda, nós temos aqui ocorrências, tem lugares do Corpo de Bombeiros que a gente vai para fazer combate a incêndio diversas vezes durante o período de seca, e esses locais estão muito relacionados à utilização como depósito de lixo. Então, as pessoas queimam para se livrar daquele lixo, que foi aquele resíduo, que é um problema de saúde pública. Nós temos também a questão da vegetação, esses terrenos baldios que não são utilizados, a vegetação crescendo, eles se transformam também em pontos para práticas criminosas. Então, marginais se escondem ou escondem produtos de furtos e roubos da região e a população, de uma maneira em geral, termina tocando fogo, achando o fogo como uma solução. Então, é um problema realmente complexo, a gente precisa discutir essa prática assim, com mais profundidade. Eu quero agradecer ao senhor, Coronel. Obrigado pela participação com a gente no Jornal do Piauí. Espero que as pessoas tenham a consciência e não colaborem para o aumento dos riscos de incêndios aqui no estado do Piauí. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado pela participação.